Salve, galerada! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente trouxe um pessoal aqui que eu acho que vocês, como eu, tem muita dúvida sobre essa área também, mas que tá ali, ó, tá casadinho junto com o paisagismo ou jardinagem, tá? E quem tá aqui é nossos querido Robert e a Natasha, que tá aqui nos bastidores, né, Robert? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Deus abençoe, José, primeiramente pelo convite. É uma alegria estar aqui, tá batendo esse papo. E vamos ver o que desenrola aqui, o que um aprende com o outro. Galera, pra quem não conhece o Robert e a Natasha, tem um escritório de arquitetura, é isso, Robert? Exato, isso mesmo. Somos um escritório de arquitetura voltado para toda a gama, né? Tanto residencial, interiores e comercial também. Caraca, e me fala, como que surgiu essa profissão na sua vida? Na verdade, José, a idealização da Soul foi a partir de 2015, mais ou menos, né? Já minha família, já desde longa data, trabalha na construção civil. Uhum. Inicialmente, eu comecei tentando auxiliar meu pai como ajudante, só que daí, um Caraca. certo dia, ele virou para mim e falou que aquilo não era para mim. Em vez da pá, ele queria que eu segurasse uma caneta. Só que eu sempre idealizei vamos dizer assim, um negócio onde ele pudesse estar do meu lado também. Entendi. A partir dali, eu fui conhecendo um pouco da arquitetura, um pouco de planta, entendendo um pouco de desenho, e iniciei os estudos com técnico, design interiores e posterior É faculdade. engraçado, você falou de planta aí, né? Pra mim, planta é isso aqui, né, galera? Ó, pro Robert é um documento, Robert, Uma pode-se planta dizer? baixa, isso, é um documento, é um histórico, um sonho que foi passado para o papel, né? Basicamente é isso. A gente, quando senta na frente do cliente, a gente tenta captar o sonho Caraca. dele e transcrever num desenho onde a gente possa construir. É Ai, isso. a arquitetura, ela então tem esse papel de, tipo, entrar, tipo, meio que num sonho de uma pessoa, de uma casa, e nessa conversa surgiu uma planta. Exatamente. A gente tem que casar a parte técnica com o desejo da pessoa, né? Então, assim, a arquitetura, ela visa o conforto, a viabilidade, né? Economia também, Aham. porque a partir de uma boa planta existe a economia na construção. Ai, que Então, legal. assim, a gente foca em tudo, né? Sempre tentando transcrever aquilo que o cliente muitas vezes nem sabe como é. Ele tem uma ideia, mas ele não consegue transpassar aquilo pro profissional. Então, a gente tenta interpretar e, posteriormente, passar por um desenho. Ah, entendi. Ai, cara, esqueci meu celular. Robert, continuando a nossa... Galera, aqui é assim, é digital o negócio. E a arquitetura, falando assim de um modo... Pra quem não entende muita coisa, Sim. ela entra em que momento, assim, numa obra, por exemplo? Já falou que surge ali de uma conversa e tal, mas eu falo assim, qual que é a hora que você entra numa obra assim que você chega e fala, não, agora a arquitetura aqui vai ter que... Na verdade, a arquitetura entra bem antes da obra. Ela entra na decisão do cliente de construir. O primeiro Entendi. profissional numa construção é o arquiteto, né? É ele que vai transcrever, ele que vai montar todo esse projeto, passar por sair do âmbito sonho para o âmbito técnico, entendeu? Com Uhum. toda a descrição técnica para daí ir para a obra. Então, o arquiteto é o primeiro passo de todos. Entendi. Então, eu falo assim, como nós somos o podcast nós é voltado aqui para empreendedorismo, e eu falo assim, cara, por quê? Às vezes o jardineiro chega lá na construção e você vê aquele projetão top lá Já tá montado, pronto né? lá. Aham. Cara, eu com o Robert tivemos uma conversa um pouquinho antes, você falou que para vocês como é o paisagismo, na verdade, né? É, eu e a minha sócia, a gente gosta de dizer que é o paisagismo, né? Não só a jardinagem, porque até hoje a gente estava atendendo, agora mais cedo, um cliente, a gente fez um projeto comercial, uma fachada bem bacana, mas a cereja do bolo é o paisagismo, entendeu? É
uma ramificação da construção, uma ramificação da casa de extrema importância. Então não é simplesmente, chama um jardineiro para fazer uma grama, entendeu? Fazer uma Entendi. manutenção. Não é assim que a gente gosta de pensar. Você, como arquiteto, você consegue fazer também a planta do paisagismo ali, o projeto? Olha, a gente tem um conhecimento da parte, né, de paisagismo, mas não é tão grande quanto um próprio profissional que está ali com a mão na terra todo dia, entendeu? Aham. Existe o arquiteto paisagista também, que ele é voltado para grandes projetos e tudo mais. Só que o nosso escritório, por exemplo, a gente tem uma base, mas a gente sempre chama os parceiros, né? Cada um entende bem da sua área e um vai auxiliando o outro. Então, essa parceria é de suma importância. Então, vocês têm essa ideia também que a parceria é fundamental para uma obra ter um desenvolvimento ali bacana, né? Com certeza, tudo na vida. Você não consegue crescer sozinho, né? Se são 2, 3 pessoas, quanto mais pessoas, mais força você tem e todo mundo cresce junto. Aham. Então, assim, a gente tem sim uma base, um conhecimento, né, do âmbito, vamos dizer, do paisagismo, mas a gente sempre tenta chamar algum dos parceiros para sentar, olha, o que você acha disso aqui? Vamos conversar, a gente tá com essa ideia, você tem alguma sugestão? A gente sempre é muito aberto a conhecimentos novos, né? Entendi. Então, toda a parceria que a gente tem são conhecimentos que agregam para nós e para eles também. Então, a gente Entendi. sempre tenta manter uma parceria. Por mais simples que seja, a gente sempre tenta manter uma parceria. A parceria é importante, né, Robert? Porque Extrema. como a construção ali, eu acredito que, por exemplo, eu sendo jardineiro, quando a gente chega lá para executar o projeto, se você não tiver um bom convívio ali com a galera, às vezes probleminhas simples se tornam grandes problemas, Com né? certeza. Porque com às certeza. vezes tem aquele atrito e tal. Então isso daí não é bacana de se ter numa obra, né? Não, e é assim, todo projeto ele tem as fases deles e todas as fases são importantes. Não existiria uma construção bonita, vamos dizer, sem um bom projeto. Não existiria uma construção bonita sem uma parte de paisagismo bonito, uma mão de obra na execução, acabamentos. Então é todo um conjunto. A gente sempre tem que estar ali bem uma boa sintonia, né, de trabalho, de parcerias, de conversas, abertos a entender a sugestão do próximo também, ver se aquilo vai agregar, né, ou não para o meu cliente. Então a gente sempre tem que ter uma boa conversa durante o período inteiro da obra, não só da obra, como eu falei. O arquiteto ele entra lá no começo, né? Cara, Então na muito bacana concepção do isso. projeto já. Você faz parte de um sonho, né? De uma pessoa, no caso, porque quem não sonha de ter sua casa ali, né? Daquele jeitinho, de você ter tudo planejadinho ali. E, Robert, a arquitetura te faz enxergar a casa, tipo, nos programas assim, ela pronta, assim? Sim, Tipo... sim. Na verdade, a gente já consegue enxergar a arquitetura na hora da conversa. Caraca, mano. Conforme a gente vai conversando, tendo uma ideia do que o cliente vai querer, conforme eu tô conversando com você aqui, ele vai falando, eu tive tal ideia. A primeira maquete tá dentro da nossa cabeça. Ali surge tudo primeiro. Legal, Depois a gente parte para um desenho técnico e faz uma maquete 3D e apresenta para o cliente. Daí nessa maquete a gente tenta ser o mais fiel possível, né? Lógico, tem as suas limitações também, porque é um programa, mas a gente tenta ser mais fiel possível para apresentar isso pro cliente. Porque vai trazer mais próximo, né? A visão que ele tem. Com certeza. Você aproxima o seu cliente daquele sonho que para ele, tipo, cara, velho, tá longe, é difícil de conseguir. E como você falou, todos querem ter a sua casa, todos querem ter a sua identidade expressa dentro da sua casa. A casa hoje é o seu pequeno mundo, né? Você tem toda a agitação do dia, toda a agitação, toda a correria, toda a preocupação. Quando você volta para casa, é o seu porto seguro. Entendeu? Onde você relaxa, muitas vezes é onde você é você mesmo, né? Porque dependendo da onde você tá, do âmbito social, você tem que se portar de um jeito. A sua casa é
seu castelo, né? Então, Com ela tem que ser certeza. perfeita ali. Voltando lá um pouquinho atrás, quanto tempo demora para você se formar arquiteto? Para se formar, É, a arquitetura, elas são 5 anos de faculdade, mas eu falo que a gente nunca se forma, porque a gente sempre está aprendendo. Não adianta, hoje eu tenho um conhecimento de um certo assunto, daí eu vou numa obra, já tem uma tecnologia nova, caraca, então a gente sempre está se desenvolvendo, né? A questão de ensino são 5 anos. 5 anos você. 5 anos só a faculdade, sem nenhuma especialização. Caraca, você fez aqui em Sorocaba mesmo? Sorocaba, na faculdade Unip. É? Aqui Cara, mesmo. legal. E a arquitetura, tipo assim, se a gente parar pra pensar, ela tá muito ligada com a engenharia, Sim, né? sim. Tipo, vocês, a engenharia já é outro passo no caso da construção. Por exemplo, você Sim. faz o projeto, a gente quer isso, só que agora a gente vai ver como que tá, como que pode, o que dá pra fazer. Na verdade, a gente gosta de fazer casa voando e ele se vira, né? Eu vi uma foto, cara, muito engraçado que o arquiteto fez um projetão, daí o engenheiro assim suando lá assim pra fazer os cálculos pra dar certo. Pendura com um fiozinho no céu e vai embora. Não, mas a fase é exatamente essa, João. Ai, ai. A gente faz toda a concepção legal, né? Um projeto legal, com toda a parte técnica, e na sequência a gente direciona para os parceiros engenheiros que vão fazer o cálculo estrutural. Uhum. Realmente, aquilo que eu estou fazendo vai ficar de pé, vai ser econômico para o cliente, né? Toda essa parte também da estrutura. Então, já é um próximo passo que é dado. Entendi. Cara, a engenharia também é fundamental, né, pá? Não tem como. Tipo, É impossível. Eu digo que, assim, lógico, num âmbito, se você falar assim de um projeto na sequência certa, é impossível você fazer uma construção de uma casa sem a parte da engenharia, entendeu? Todas as fases são de extrema importância. Uhum. Não existe uma engenharia se não existe uma boa arquitetura. E vice-versa, né? Então, a gente precisa se atentar a todos esses pontos. Pra quem estuda arquitetura, depois você quer virar engenheiro, isso diminui os anos de estudo lá ou não? Na verdade, assim, você consegue Não tem fazer. nada a ver. Você consegue até fazer um abatimento de uma matéria ou outra, mas o foco é totalmente diferente. A arquitetura é mais humanas, né? E engenharia é totalmente exatas. Então, durante 5 anos, eu sou capacitado a entender o meu cliente, a oferecer uma boa planta ergonômica, Cara, toda a parte da beleza em si, né? Da planta. O engenheiro, não, o engenheiro tem 5 anos de cálculo. Cálculo puro. Não que ele não faça uma planta, tá? Tem muito Uhum. engenheiro aí até que faz planta arquitetônica melhor que muito arquiteto. Mas o foco deles é realmente a parte estrutural, fazer aquilo parar de pé, entendeu? Então tem essa diferença. A arquitetura, tipo assim, por exemplo, se o cara tem uma limitação especial, alguma coisa ali, a arquitetura entra isso de alguma forma para ajudar ou não? Com Na certeza, construção? com certeza. Então, quando a gente inicia, seja uma conversa de um projeto novo ou uma reforma, a parte de acessibilidade é NBR 9050. Ela tem que ser primordial. Então, a gente vê tudo isso, né? Acessibilidade, ventilação, conforto térmico, conforto acústico. Caraca, Então a gente é velho. voltado realmente para a parte humana ali, né? Bem-estar, no caso. Bem-estar, De exatamente. uma forma geral, cara. Além de deixar bonito, então tem que ficar confortável e bonito, entendeu? Na questão assim, por exemplo, tem uma mesa e você saber o espaço exato ali, de tipo, onde uma mesa vai, o espaço do A balcão. altura, o quanto a gente precisa deixar de espaço atrás para você sair com a cadeira, isso tudo é ergonomia. Tudo tem normas hoje, assim, ó, Sim, tipo, num padrão, uma cozinha planejada. sim. Aí tem suas normas que você tem que seguir. No caso. A gente tem a norma como base, mas dependendo do assunto, lógico. Por exemplo, se a gente vai adentrar mais a parte de interiores, né? Então a gente tem um pouco mais de folga. Não que seja de qualquer jeito, mas a gente tem que adequar aquilo ao meu cliente. Então eu tenho cliente de várias estaturas, tenho clientes de várias faixas etárias. Então é diferente eu projetar uma cozinha, por exemplo, para um casal de 30 anos e para um casal de 60 anos, entendeu? Então eu tenho que fazer toda essa adequação. A gente tem um parâmetro
entendeu? A gente existe uma norma guia ali, tanto para parte ergonômica, mas a gente tem que se atentar, ter esse feeling com a necessidade do meu cliente. Ah, entendi. Toda construção nova agora, por exemplo, tem condomínios aí, áreas comerciais, é uma dúvida que eu tenho. Agora, tipo, é obrigatório o cara ter acessibilidade para entrar no Sim, prédio? Porque sim. você vê muitos prédios antigos, né, que tem escada, não tem acesso para um cadeirante, no caso. Os projetos que são novos, né, eles são obrigatoriamente preciso atender à acessibilidade. Então, você tem que prever ou rampa ou elevador, entendeu? Acessibilidade, bombeiro, combate ao incêndio. Então, tudo isso você já tem que sair do zero. É diferente numa construção ou numa reforma. Em algumas reformas é possível ser feita a alteração, entendeu? A adequação. Existe norma para isso também. E tem construção que não é que não é permitida, não tem a viabilidade para atender. Então, daí tem que se pensar numa outra solução. Ah, entendi. Então, assim, quando você vai montar principalmente um comércio, essa parte de acessibilidade é muito focado também na parte do comércio, né? Então, quando você vai iniciar um projeto, dependendo do que você vai fazer, você já tem que partir com essa premissa que talvez você tenha que adequar para a questão de acessibilidade. Então tem que ver se é possível, se não é, se é um ponto comercial onde você vai alugar, talvez ele não atenda. Talvez você tenha que chegar para o seu cliente e falar, ó, infelizmente, vamos talvez procurar um outro ponto. Porque às vezes tem sai essa muito. De não ser possível, no caso. Tem. Sim, os prédios antigamente, há alguns anos atrás, não tinha tanto essa atenção com a acessibilidade, né? Então, vamos dizer que a gente sofre um pouquinho quando pega uma reforminha aí, porque você encontra uma surpresa e para fazer adequação na norma. Quando o cara tem uma residência já, por exemplo, num condomínio, e aí ele quer aumentar, por exemplo, fazer uma edícula no fundo. É necessário o cara pedir uma aprovação na prefeitura? Como que é essa Com questão? certeza. Na verdade, não só em condomínio, tá? Em todo o âmbito urbano e rural, né? O correto é você fazer um projeto, fazer a aprovação na prefeitura e só depois construir. É que o brasileiro ele tem o costume de fazer o puxadinho. Ele vai fazendo, muito pelo como que eu posso dizer? Aquele pensamento antigo ainda que arquitetura e engenharia, um arquiteto e um engenheiro é para gente rica. E não é a verdade, entendeu? Essas duas profissões, elas têm como base dar um bom estar para a pessoa, independente da sua classe social. Então, assim, o correto é você fazer, sim, um projeto, fazer a aprovação e depois a reforma. Entendeu? Existem casos que o cliente já fez a reforma e tudo mais, e depois a gente faz a legalização. Quando é dentro de um condomínio, é mais limitado. Tem condomínio que permite o proprietário construir, são bem poucos, tá? É mais esses világios que são casinhas mais populares. Então, eles são um pouco mais abertos a isso. Então, a pessoa faz e depois faz a aprovação, mas não é o correto. Caraca, não é o correto. Porque você vai pagar um tributo na prefeitura referente àquele projeto inadequado, entendeu? Para fazer uma legalização, digamos assim. Entendi. Então, às vezes, não compensa. Fora que você vai fazendo, vamos dizer assim, aos poucos, aos puxadinhos, e não tem um conforto térmico, não tem um conforto... Estética também. Estética também, exato. Estética também, entendeu? Porque você vai fazendo conforme a sua necessidade sem pensar nisso. Então, chega lá, você tá num quarto que não bate um sol, entendeu? Então, é um quarto mofado. Você vai gerar muito problema de saúde para você, não bate uma ventilação. Então, isso tem que ser pensado São cuidados, antes. né, que tem que ser bem pensados, né? Exato. E muitas pessoas ainda não têm não é o acesso, tá? O acesso do público a um profissional de engenharia e arquitetura é possível. Hoje em dia ainda mais, né? A gente tem todo o âmbito da internet que auxilia muito, mas é a questão de posturas, pensamentos antigos ainda, né? Que a gente está tentando desmistificar isso, que a arquitetura é só para quem tem dinheiro, que engenharia é só para quem tem dinheiro. Porque se fazer acessível, né?
Creio que tem tantas pessoas que acham que não procuram o trabalho de um arquiteto por achar que é caro, que está longe da realidade. Exatamente. Eu digo assim, que como em qualquer profissão, você tem as duas vertentes de profissional. Você tem aquele profissional que não quer trabalhar com uma classe mais simples, mas você tem aquele profissional que, viu, vai trabalhar com todas as classes. A nossa ideia, a ideia da Soul hoje é exatamente essa. Então eu vou atender uma pessoa de bairro com a mesma atenção, com o mesmo carinho, com o mesmo comprometimento de uma pessoa que está dentro de um condomínio, entendeu? A ideia é que a pessoa me procure, nos procure e nós possamos atender da melhor forma possível, entendeu? Visando tudo. Projeto, conforto e, lógico, a questão econômica, porque eu tenho também que me adequar, eu não posso simplesmente fazer um desenho para uma pessoa de bairro, igual se eu estivesse fazendo para dentro de um condomínio. A gente tem que ter esse bom senso, né? Verdade. Então, você tem que trabalhar de acordo com a necessidade ali, no caso, né, do cliente. Exatamente. Qual que é a maior dificuldade hoje, assim, para vocês? É a construção residencial? Eu falo assim, num ponto de, tipo, definir do cara falar assim, eu quero isso e isso. Qual que é mais difícil? O comercial ou residencial? Na verdade, os dois são difíceis. Por quê? A grande maioria, quando chega até nós, ou ela teve pouco contato, ou ela não teve contato nenhum. Então, você pensa que você está lidando com, independente do âmbito comercial ou residencial, é um sonho para a pessoa. A pessoa muitas vezes ficou anos juntando dinheiro para poder fazer aquele investimento, né? Então, você tem que ter um jogo de cintura para que aquela pessoa confie no que você tá sugerindo e siga, arrisca aquilo, né? Porque também não adianta eu fazer um projeto bacana, bem pensado, e a pessoa ir lá acabar executando de qualquer jeito. Às vezes alguns clientes preferem não fazer o acompanhamento, fazer só o projeto, não fazer o acompanhamento da obra ou da construção, e daí acaba pecando nessa fase, entendeu? Entendi. Daí acaba. Então vocês oferecem essa questão, tipo assim, do projeto até a administração da obra. Com certeza. Hoje a Soul, ela oferece todo o atendimento, essa conversa que a gente está tendo, né? Tirar as dúvidas do cliente, elaboração de projeto, interiores, comercial, residencial. Todo o âmbito prefeitura também, porque tem uma parte legal atrás disso, entendeu? Cara, não é só fazer um projeto. Você tem que ir lá, pagar os tributos, deixar a sua casa em ordem, bem documentada, entendeu? Tem Receita Federal, tem cartório. Caraca, então, é um contexto bem grande. E, no final, sim, vamos dizer, já ali depois que você está com todo o projeto legal que a gente fala, né? Prefeitura e toda a documentação, você vai para o âmbito obra. Daí a gente faz o acompanhamento. É aí onde entra a parceria. Eu posso indicar um empreiteiro, um engenheiro, indico quem vai fazer o paisagismo, indico quem vai fazer a parte elétrica. Então a gente começa a ter, abrir o leque da nossa parceria para o nosso cliente. Então eu, como arquiteto, preciso transmitir essa segurança para o meu cliente, para ele também confiar nos parceiros que eu estou fazendo. E, ao mesmo tempo, eu também tenho que ter confiança que eu indiquei tal pessoa ou que eu fechei com tal pessoa, que eu vou ficar despreocupado que ele é um parceiro. Se der algum problema, porque obra é problema, entendeu? Hoje em dia... É legal até isso, né? Quem começa uma obra do nada, pega um trauma, entendeu? Cara, eu conheço um proprietário no condomínio que eu trabalhava lá, que ele chegou bonitinho, tudo feliz, lote novo, né? E aí ele entrou pra dentro e começou a construir. Robert, no final da construção, ele falou que nunca mais, Oliveira, na minha vida, eu faço uma casa. Nunca mais, cara, nunca tive tanta dor de cabeça. Mas daí logo depois ele fez outra casa. É gostoso, mas, viu, tem muito problema. Tem muito problema. E não são problemas que a gente espera. Acontece, cara, entendeu? Daí você precisa ter aquele jogo de cintura, entendeu? Falar com pedreiro, falar com gesseiro. Nossa. Qualquer âmbito de mão de obra ali, você tem que ter um certo jogo de cintura. E para quem não tá acostumado, de perder cabelo. Deve ser um estresse, né? Porque imagina você lá, tipo, tem gesseiro, pedreiro, carpinteiro, serralheiro...
Meu Exatamente. Deus, cara. Daí um vai fazer o serviço, acaba sem querer, relando, estragando o serviço do outro, o outro já fica bravo. Nossa, Nossa, cara. mas tem muitas situações muito bacanas em obra também. A Ó, gente, isso é bom quando saber, né, a gente também. tá fora, assim, é porque, vamos dizer, jardinagem, a parte do próprio pedreiro ainda são âmbitos que as pessoas não valorizam tanto. Às vezes, nem o próprio profissional que está ali Não trabalhando valoriza. não valoriza a mão de obra dele, Uhum. entendeu? E assim, é de extrema importância. Então, tem casos assim que a gente está em obra, como teve uma situação em que a gente estava tocando uma reforma, o rapaz começou a passar mal na obra, do nada. Daí sentei, conversar com ele pra ver, ele tava 2, 3 dias sem comer, Putz, meu entendeu? Deus, cara. Então, assim, são seres humanos ali, entendeu? Você tem que tratar eles como seres humanos, entendeu? Entender o que tá acontecendo. Às vezes o cara chega estressado na obra, não é porque ele é uma pessoa ruim, é porque aconteceu alguma prova, alguma dificuldade na casa e aí ele acabou vindo pra cá. Então, a gente fala que a gente também é um pouco de psicólogo, né? Porque você tem que saber ler o que tá acontecendo ali para poder conduzir de uma forma bacana que fique todo mundo ali Engraçado você junto. falando de uma obra assim, a obra é meio que uma vida da gente, né? É. Porque mesmo com a dificuldade ali, imagina se o proprietário fala, não, vou parar isso aqui. Não vai terminar a obra, não vai resolver nada o problema, né? Exato, Então é um exato. negócio que você tem que lidar e continuar e... Não é só projeto. Tem muitas pessoas que têm esse costume. Ai, dá uma dica pra mim, não só no âmbito da arquitetura. Jardinagem deve acontecer isso bastante Sim. também. Ó, o que você me indica fazer aqui? Ah, faz um projetinho assim, assado. Não é assim que as coisas funcionam, É, né? E as pessoas, aos poucos, estão se conscientizando com isso, né? Não só âmbito é, re- é, condomínio, vamos dizer assim. Muitas pessoas nos bairros também, e isso é algo muito legal. Tá abrindo um leque bem bacana, que essas pessoas estão entendendo que é preciso ter esse acompanhamento, né? aham. E estão começando a valorizar. Depois da pandemia, época pandemia que o pessoal ficou muito preso em casa, eles viram a extrema importância que é ter um lar Caramba, bem arrumado, bem ajeitado, onde você se sinta bem, porque as pessoas ficaram presas, né? Daí começaram a olhar a própria casa com diferente. um olhar diferente, É, eu exatamente. lembro que na pandemia a jardinagem foi, cara, tanta dificuldade que teve, mas pra mim na jardinagem foi bom, porque a pessoa ficou em casa, Robert, e ela olhava o jardim e assim, nossa, esse jardim não tá legal, meu. Ia cuidar do jardim, porque tava em casa, Exatamente, né? começava a valorizar mais a casa. Jardinagem, todos os pontos em si, né? Mas um bom jardim dentro de uma casa, viu? Você não precisa de mais nada, digamos assim, né? Você tá com um espaço gostoso, onde você tem uma grama que você possa sentar, que você possa Caraca, brincar com não. o seu filho, brincar com o seu cachorro, entendeu? É diferente, é totalmente Eu acho diferente. que até pra vocês, né, no caso, tipo, eu fiz uma obra linda, maravilhosa, finalizou ali, aí você chega na obra, às vezes é pra vender, né? Vamos Uhum. pôr uma opção de venda aqui. Aí tá 100 gramas ali. Eu acho que, né, Robert, acaba tirando aquela. Nossa, cara, isso não tá perfeito ainda. Não, a gente brinca assim, o paisagismo, ela é a cereja do bolo. Não adianta. Verdade. Você pode ter uma casa perfeita. Precisa ter um verde ali dentro. O Caraca, isso é verde muito. traz vida, o Alô, verde traz Brasil, né, jardineiro? tranquilidade. Então, é totalmente diferente. Valoriza a casa, entendeu? Não só no âmbito, vamos dizer assim, mental, físico para a própria pessoa, como questão financeira também. Uma Uhum. casa com um jardim, por mais básico que seja, ela valoriza bastante. E, Robert, quanto tempo leva, assim, em média, pra você fazer um projeto? Tipo assim, o cara chegou ali, eu vou te entregar o projeto daqui tantos dias, daqui A tanta... gente tem, a gente quando passa Varia muito, no caso? Não. pouco. É. A gente passa, quando passa um orçamento pro cliente, a gente passa uma previsão de trabalho para aquilo, para aquele tipo de trabalho. Só que daí o que acontece? A parte do projeto é mais o feedback do cliente do que do profissional. Entendeu? Porque a gente manda uma planta, uma proposta, o cliente vai estudar, vai Entendi. pensar. Então, eu já vi casos em que o projeto foi ali em 6 meses, e eu já tive casos que o projeto foi 5 anos.
Putz, grilo, meu. Aham. Então tem isso, né? Não é muito do profissional, é muito Então tem do essa cliente. questão de você manda, você faz o projeto e manda. Aí o cara avalia, não gostei disso. Aí Sim, volta. a gente faz essa adequação. A gente fala que não tem problema nenhum ser feitas as alterações. Por quê? Porque tem que ficar perfeito para você. Então, o que é Ali é o perfeito para momento você? de acertar os Exato, detalhes. exato. Então, assim, papel aceita tudo, entendeu? Então, enquanto tiver no papel, eu consigo Nossa, fazer legal toda, isso aí. toda a alteração possível, apresentar. Às vezes, a gente acaba tendo que jogar um balde de água no cliente, falar, ó, isso aqui talvez não fique viável, isso aqui talvez não fique legal. Daí entra o meu conhecimento técnico para sugerir uma solução para aquilo, entendeu? Ou para contornar aquela situação e atender da mesma forma, só que de um ponto de vista diferente, né? Mas Entendi. então, cada projeto é um projeto. Não tem É, como. cada pensamento é um pensamento, né? Cliente Exatamente. de cliente para cliente muda totalmente. Muda muito, muito. Você lembra do seu primeiro projeto? O primeiro É, projeto, que você fez assim, um cliente que chegou, tinha acabado de sair da facul, tava na faculdade aham, ainda. lembro, na verdade, o meu primeiro cliente, eu estava no técnico de construção civil. Caraca, ó. E não foi um cliente ao qual eu tive um retorno financeiro, foi mais um retorno pessoal, de crescimento. Eu estava um dia na escada do técnico, eu acho que devia estar comendo, alguma coisa assim, e uma colega da sala sentou do meu lado e começou a conversar sobre me mostrar uma foto de uma família que ela tinha uma casa de barraco de madeira com lona, e se eu não me engano era em Itapeva. Se eu não me engano era em Itapeva. E o que que acontecia? Uma época muito chuvosa, e daí a comunidade ali da congregação, no caso, Uhum. independente da religião, tá? Nesse caso foi da congregação, eles se disponibilizaram em fazer a construção da casa. Ah, Daí entendi. ela me convidou para participar. Esse foi o meu primeiro projeto como cliente, digamos assim, sabe? Eu já tinha uma boa bagagem, mas era em Caraca, velho. escritório, mas o meu projeto, a minha idealização, o primeiro foi ali. Daí depois, infelizmente, na época eu não tive condições de ir conhecer nada, então eu auxiliei em todo o projeto. Essa moça na época levou até os responsáveis, eles aprovaram, apresentaram para a família ficou feliz, daí construíram. E eu vim a conhecer o projeto, eu acho que um ou 2 anos depois, que eu cruzei com ela, daí eu terminei o técnico, depois eu cruzei com ela, Uhum. ela me apresentou as fotos. Não tem nada que pague nesse mundo. Cara, que legal, Ali, velho. ali eu tive certeza Que era o que você que queria. era o que eu queria. Que era o que eu queria. Exatamente. Eu falei que era aquilo, entendeu? O dinheiro vai ser consequência. O É, dinheiro vai você ser fez consequência. um trabalho bem feito, né, Albert? E ali Com se certeza. entrega na tua profissão ali. Acho que, igual você tá falando, já vem, né? É natural. Né? Aham. A lei da atração, digamos assim, né? Que é a lei da atração, a gente chama como fé também, né? Cada um Sim. tem a sua fé aí. E a Som, falando da Soul Studio, é Soul Studio. Sou. Soul Studio, galera. Até o final, né? E como que nasceu a parceria com a Natasha, que é sua sócia atual? Então, o que que acontece? A Soul, ela já foi idealizada há um tempo atrás e durante um período houve-se os trabalhos. A Natasha, ela, um pouquinho antes da pandemia, eu já conhecia ela, né? Uhum. Já éramos amigos. Daí ela veio perguntar uma sugestão, o que eu achava sobre ela fazer design de interiores, né? Se daria certo ou não. Ela trabalhava num outro ramo. E daí a gente bateu aquele papo e eu sugeri para ela. Eu falei, olha, se você fizer, você pode fazer o estágio comigo. Na época eu tava fazendo uma reforma ali no Campolim, Vila Lobos, né? Daí ela iniciou a faculdade e ela pegou esse trechinho mais no final, parte de móveis planejados, acabamentos Nossa, e que tudo mais. legal, velho. Daí começou ali, né? Logo na sequência teve toda a questão de pandemia, a gente parou um pouquinho. Depois da pandemia, teve um caso de uma indicação, de uma parceria, né? Um engenheiro indicou um cliente que ele teve um problema com um profissional que eles procuraram para fazer a planta dele. Daí esse cliente veio até mim para a gente conversar e ali começou a minha parceria com ela. Uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos. Naquele projeto a gente iniciou de fato ali
E aí fomos embora e Legal. graças a Deus, Deus tem abençoado bastante. Legal, né? E o design de interior que você faz, Natasha? Você fez, né? A Natasha tá aqui, galera. Tá aqui do lado nosso aqui. Junto com a esposa do Robert aqui, minha esposa. Então, cara, isso é importante também, né? Tipo, sem móveis, a casa é o quadrado ali. Totalmente. É uma caixa bonita sem um conteúdo. É legal Sem que você um conteúdo. pega, ó, Natasha, finalizei minha parte. Dá um bastão pra você aí, ela já. Eu gostaria muito de fazer isso, mas eu acabo me envolvendo em todos os âmbitos. Eu gosto de ter esse envolvimento. Tá certo. Vice-versa, né? Vice-versa. Tanto eu pra lá e quanto ela do lado de cá também. Uhum. Então, assim, a gente senta junto no... houve a proposta de um primeiro cliente. Então, tá, vamos atender ele. Como que a gente vai conversar? Como que vai iniciar? Todo o âmbito do processo, os dois participam. Os dois participam. É importante, né, ter essa conversa aí, porque clientes toda hora chega, né, Robert? Às vezes começa um ciclo, você atende o cara ali, o cara vai embora, Sim, aí chega outro, então você tem que... E é legal porque cada um tem a sua postura, né? Ou tanto eu quanto ela. Isso, então eu atendo de um jeito, ela atende de outro. Então, às vezes, o que eu tô dizendo talvez não atinja o meu cliente, mas o que ela, do jeito que ela fala, talvez atinja. Então é legal essa parceria por conta disso. Né? A gente abre o leque também de possibilidades de atendimentos, ideias para o projeto. Né? Tudo. Qual que você acha que é a sua principal dificuldade hoje nas obras? Assim, tem uma específica? Em obra em si? Tipo assim, tá ali na fase do reboco ali... Você acredita que, na verdade, é na fase inicial? A gente está numa fase, no mundo, vamos dizer assim, o que acontece? A internet, ela fez um boom. Então, as gerações mais novas, digamos assim, ela não tem o mesmo comprometimento que as gerações mais antigas. Nossa, cara. Então, hoje, a gente sofre muito em obra por falta de comprometimento de mão de obra. Então, assim, é difícil você formar uma equipe de confiança, entendeu? A molecada hoje em dia quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Então é complicado. Então a gente sofre ali no inicial. Porque depois, quando é acabamento, ou quando a gente iniciou tudo, já fechou com um responsável, né, que vai tocar a obra, digamos assim, vai construir, ele já vai ter alguém que faça o revestimento, faça uma parte mais fina. O difícil é o inicial. Isso é muito complicado. A hora de você achar o pessoal para fazer. Exatamente. E outra coisa que aconteceu também é que durante a pandemia tudo fechou. Daí, logo depois, fez um boom. Então, você tem... Antigamente, você tinha um pedreiro, vamos dizer, um engenheiro. Você tinha um engenheiro para 2 obras. Hoje, você tem um engenheiro para 5, 6 obras. E o cara quer abraçar tudo, entendeu? Então, é complicado. Hoje em dia, você tem que ter certeza com quem você faz as suas parcerias, porque é uma via de mão dupla, entendeu? Eu indico você... Só que se você acaba pisando lá na bola, reflete aqui também. Então, essa conversa, esse conhecimento, esse feedback, isso que vocês estão criando aqui com o podcast é de extrema importância. Extrema importância. Entendeu? Para divulgar, para ampliar esse leque de possibilidades. Eu acredito assim, a Mindful nasceu para fazer, tipo, trazer todo mundo aqui para um ajudar o outro e entender a engrenagem da construção civil, como a gente tinha conversado anteriormente ali. Até uma casinha ficar pronta ali, né, Robert? Quantos profissionais não estão envolvidos ali? Muitos. E cada um, igual você falou, tipo, tem essa extrema de um arquiteto tá na cabeça das pessoas de ser muito caro, e ele tá lá em cima. E um pedreiro ser muito barato, tá ali embaixo. Exato. E aí trazer essa ideia de tipo, cara, cada um tem que se valorizar de acordo com a sua profissão. Certeza. O principal hoje é fazer o profissional primeiro entender o valor, o real valor que ele tem na obra. A partir do momento que você se posiciona, o cliente, ele vai fechar com você se ele sentir confiança, entendeu? Então, mas também acontece de você acabar cruzando com profissionais que acabam meio que sujando ali a área de atuação, entendeu? Cobra mais barato ou tenta passar a perna. Deslealdade. Isso é muito complicado. Bastante, né? Então, quando a gente
tem possibilidade de fechar parceria, por exemplo, com um paisagista ou com um jardineiro, se a pessoa fez um bom trabalho, nós, como os profissionais da Soul, a gente vai valorizar aquilo, entendeu? Então, é isso que a gente procura, sempre uma boa parceria. Parceria hoje é tudo. Eu falo que essa questão quando você faz a planta ali, por exemplo, eu já cheguei em obra que tem a planta, o cara só tem aquela da frente da obra, tem tipo um banner ali, o arquiteto, maquete, né? Uhum. E aí, nessa planta ali, como fala? É planta? Planta baixa ou arquitetura? Essa que fica é a placa com 3D. Isso. Daí você chega ali, você já vê um jardinzinho. Uhum. E eu já fiz vários projetos do cara. Falou, dá pra fazer esse jardim que tá aqui? Eu falei, dá. Dá pra identificar as plantas mais ou menos e a gente faz um projeto a base daquilo, entendeu? Sim. Pra você ver que a arquitetura, ela deixa o bagulho bem formadinho. Bem mastigadinho ali, né? Então, é gostoso você ter essa facilidade como um cliente, né? É tranquilidade para ele, tá tudo ali. Mas, como eu falo, tem que ter bons profissionais. Tem que ter bons profissionais. O Robert, na questão de legalização, essas coisas, a arquitetura, ela resolve esses problemas também? Tipo, a autorização para o muro caiu, aí você que vai resolver essa parte ou tem outra área que cuida desses detalhes? Nós, como responsáveis técnicos, podemos fazer isso também. Uhum. A Soul hoje faz isso. A gente trabalha com legalização em prefeitura, né? Só que também existem vertentes, escritórios voltados para isso, entendeu? A Soul hoje tem parceria também com um escritório que ele é mais voltado para o quê? Cartório e Receita Federal. Então, na nossa parceria, prefeitura, a Soul faz tudo. Quando entra cartório, quando entra a parte de Receita Federal, a gente já orienta o nosso cliente para aquela pessoa em específico que a gente tem parceria. Entendi. Que também é um profissional da área, ele é um engenheiro, entendeu? No caso. Mas o escritório em si pode fazer também. Para você é importante, então, um cara que ele resolve problema, né? Com certeza. Tipo, imagina você ter que ir na obra por causa de coisas mínimas, né? Acho que não... Isso que é importante, né? Você ter... Às vezes a Natasha tá lá na obra, tipo... Acontece um negócio lá, um ficar ligando pro outro. É bom um saber a ideia do outro, porque na hora que chega um probleminha, você consegue resolver, né? Tipo, igual você falou, você tá do começo até o fim. Ela do começo até o fim da obra. Vocês dois aprendem as funções ali, é bacana isso, né? Sim, a nossa parceria inicial ali é fundamental. Mas é como eu falei, não pode ficar limitado só no escritório. Entendeu? Eu tenho que ter confiança que o meu paisagista, ele vai fazer o projeto que eu indiquei da melhor forma possível. Da mesma forma que pode chegar lá e ele encontrar alguma dificuldade, que pode acontecer, e ele está aberto a vir falar comigo. Olha, eu tô com essa dificuldade aqui, vamos fazer assim. Ele já vem com uma solução também, entendeu? Em todo o âmbito, né? Você extremamente importante. Coisa mais chata, cara, você tá... Às vezes é um negócio tão simples e o cara faz aquilo se tornar uma bola de neve. Às vezes o cara precisa de uma fita crepe. Ele não sai dali pra buscar a fita crepe, porque... Desculpa dizer, acomodado. Acomodado, exatamente. Acha que não, presa, né? que não é a obrigação dele e tudo mais. Não e tá é uma me coisa pagando simples. pra isso. Exato. A gente ouve muito isso. Nossa. Não, mas isso vai ser cobrado, mas eu não tô... Não é questão de valor, gente. É questão de parceria mesmo. Entendeu? Vamos sentar, vamos resolver. Hoje eu tô precisando disso daí. Hoje eu tô com um problema. Amanhã você pode ligar pra mim, Robert... Viu, tô com um problema aqui em tal obra, você consegue vir dar uma... Não é obra sua, não tem um responsável técnico, mas você consegue vir dar um help aqui? A gente vai lá, isso é parceria. Isso é importante, né? Porque a obra, eu acho que até você finalizar ela, né? Porque até depois você continua dando uma assessoria, no caso? Com certeza. Não tem entreguei a chave agora? Não, com certeza. Teve uma situação desse apartamento que eu comentei no Vila Lobos. A gente tinha entregado depois, sei lá, de 2 anos, o proprietário me ligou. Teve uma situação em específico lá, uma infiltração no banheiro do vizinho de baixo dele.
O vizinho acionou a construtora, olha só. E a construtora simplesmente falou que era responsabilidade da obra de cima, que já estava 2 anos praticamente concluída, e que a gente tinha que resolver. Daí ele veio pedir uma orientação, né? Daí, no caso, a gente deu que ele não deveria mexer em nada, deveria pedir um laudo da construtora, um laudo fotográfico. Daí, quando ele exigiu isso, a construtora teve que ir lá fazer, viu que foi um erro da construção. Da tubulação, não tinha nada a ver com a obra, sabe? Então, assim, não só isso também. O cliente, eu tô com uma dúvida numa tinta. Ele manda lá pra gente, pra ver o que a gente acha. Vai ficar bom, não vai ficar escuro. Assim, um feedback. Então, a nossa ideia não é ter clientes, a nossa ideia é ter amigos. Grande parte dos nossos clientes se tornam amigos. Se tornam legal amigos. Isso, né? Porque você imagina um cara sonhou com uma casa ali, a casa pronta, ele morando lá com a família. Exato. E tipo, ele fala, cara, mano, ainda bem que eu contratei a Soul pra fazer a... Isso é um dos principais pagamentos que a gente tem. Esse feedback, sabe? De o cliente depois sentar como esse casal de cliente que a gente teve, que eu comentei que foi uma indicação. Quando eles chegaram pra conversar com a gente, eles estavam bem fechados, porque eles já tiveram um problema antigo. Nossa, Robert. Entendeu? Daí depois que a gente foi desenvolvendo, viu? A gente ia lá na casa deles para conversar sobre o projeto, era meia hora de projeto e 4 horas de conversas alheias. Que legal. Comendo os docinhos que ela fazia. E, tipo assim, se tornaram uns amigos muito queridos, sabe? Essa é a ideia. É igual você falou, né? Tipo, às vezes a pessoa chega meio que traumatizada ali mesmo. Sim, acontece. Obra é muito complicado, entendeu? E quando você vai construir a primeira casa, então, que toda a sua expectativa tá ali. Cara, imagina, né, meu? Todo o seu andar ali que você juntou, que você planejou, que você se preparou, viu? É muito difícil. Para você tocar uma obra sozinho, sem um acompanhamento... Como que funciona, Robert, essa assessoria que vocês dão da parte ali, eu falo da parte financeira. Vocês compra o material e depois vai mandando as notas? Como que é esse... Exatamente, a gente faz... Quando o cliente ele vem fazer um orçamento com nós, a gente sempre envia 2 orçamentos, na verdade. Um só de projeto e um com acompanhamento. Quando o cliente opta por fazer o acompanhamento, então a gente oferece para ele, vamos dizer, de 2 a 3 orçamentos. Cada caso é um caso. Se eu vou fazer uma casa inteira, eu preciso ter um pouco mais de orçamento. Se eu for fazer uma reforma básica, uns 2 orçamentos, 1 orçamento, porque eu já tenho os locais que tá com valor melhor. A gente já tem o conhecimento ali, né? Então, daí a gente faz essa indicação, 2 orçamentos, ok. Então, o cliente fechou, daí eu faço todo o contato com a empresa, encomendo, daí assim, a gente guarda todas as notas e apresenta tudo no final. A gente faz um balanço. A estimativa foi tanto, a gente cumpriu a estimativa, a gente ficou abaixo da estimativa, a gente passou da estimativa, porque pode acontecer também, entendeu? No meu projeto eu indico um piso, sei lá, R$70, R$80 o metro. O cliente vai comprar, ele gosta de um de 120. Entendeu. Então já explodiu a expectativa inicial, mas até aí sem problemas, entendeu? A gente vai também fazendo esse controle. Olha, é muito importante. É uma outra dificuldade. Tá no papel, dá pra resolver, né? Mas colocou o piso, não gostei do piso. A outra dificuldade que a gente tem, todos os clientes a gente passa isso. Vai construir, fechou tudo, tá, qual é o capital? As pessoas ainda não se sentem seguras em falar de dinheiro, né? Eu preciso ter uma ideia de quanto você tem para saber o que eu vou sugerir, porque senão vai passar do valor que você tem. E até durante o acompanhamento da obra, né? Olha, eu tenho, sei lá, um capital de X, então vamos controlando. Olha, tô perto de atingir. A gente ainda precisa fazer isso, fazer aquilo. Tem que ter uma margem como guia. Tem que ter o controle. Esse tantos mil aqui, a gente pode gastar até isso para fazer isso. E com esse valor, você consegue fazer esse tipo de trabalho. Sim, e é uma pergunta que eu tenho que fazer para o meu cliente. Não tem como eu fazer um projeto. Você precisa ter esse acesso, Eu preciso ter esse acesso. Por isso vai da questão confiança, entendeu? Isso também é uma questão de confiança. Nossa, tem que passar confiança, né, Robert? Você falou, a questão de dinheiro, o cara às vezes já vem traumatizado de uma obra, de pessoas que às vezes já não teve uma boa experiência. E você tem que tocar num assunto que tá todo... Que ele tá machucado.
Essa é a verdade, entendeu? Então Caraca, é meu. bem delicado, mas eu preciso ter isso para a gente fazer o nosso controle. Todo mês a gente envia uma planilha para o cliente, olha, o que foi gasto esse mês, aonde você vai ter que pagar, entendeu? Então a gente faz todo esse acompanhamento de pedir o material, entregar na obra. Então a gente acompanha a obra, olha, para tal dia eu preciso desse material, então eu já tenho que correr com o orçamento aqui para o cliente aprovar, ou se o cliente dá carta branca para gente, que pode acontecer também, né? Então a gente já corre atrás, pega o menor valor, já faz o controle e depois repassa para o cliente. E mesmo, como você falou da carta branca, o profissional trabalha, né, com segurança e boa, como fala, com uma... Tipo, não vou esbanjar aqui não, o cara me Não, deu carta branca, mas a tem que ter um bom confiança senso. existe, né, Robert? Aham, tem que ter um bom É, senso, bom senso, entendeu? isso. Exatamente. Tem muitos profissionais que, infelizmente, a gente sabe que o mercado é assim, que acaba estourando um pouco o orçamento ali, porque tem alguma coisa contratual, entendeu? Então tem que se tomar cuidado. Principalmente o cliente, prestar muito bem atenção, fazer um bom contrato, ler o bom contrato para ver o que está sendo descrito ali, o que é o valor a ser pago, o que não é. Aham, Então, de todos os âmbitos, a gente deixa isso bem claro para o meu cliente. A gente manda um orçamento, se o cliente está com dúvida, a gente senta e explica, olha, aham. esse valor é decorrente a isso, isso, isso. A gente deixa tudo bem Uhum. claro. Na questão administrativa, assim, é melhor você ter uma equipe, um pedreiro com uma equipe ali por contrato ou esporádico, tipo assim, não, você trabalha, recebe. Qual que é o mais, tipo, o que mais acontece hoje nas obras? Então, na verdade, o que eu indico para o meu cliente é que ele não pegue diretamente um pedreiro, se possível. É. Pegar diretamente. Pedreiro que eu digo, assim, é só um pontual, tá? Uhum. Eu gosto de pegar um responsável, que vai ficar responsável pela obra, entendeu? E a Aham. partir dele, daí sim vinha a mão de obra. Por quê? Uhum. Porque pode acontecer da gente acabar cruzando alguma pessoa que não tem uma índole muito legal, inicia o trabalho, larga pela metade, então ele é responsável por contratar já outra pessoa e trazer. Então eu gosto de Ah. fechar, por exemplo, uma reforma. Hum. Quanto que vai ficar essa reforma? Vamos fazer pagamentos mensais de tanto, entendeu? Aham. Daí sim, tem um empreiteiro, por exemplo, ele é responsável por trazer a mão de obra. Se a mão de obra não vir, não é culpa minha nem do meu cliente. Então você vai ter que correr atrás, entendeu? Ah, Então a entendi. gente fecha esse tipo de Tem que, no pacote. caso, ter esse pivô dentro da obra é importante, né? É Porque imagina se importante. uma equipe, não vou trabalhar mais, que o cara arrumou outra É obra. importante. É lógico, a gente entende que cada caso é um caso. Eu não vou contratar um empreiteiro, um engenheiro para fazer sei lá, um gourmetzinho pequeno, entendeu? Apesar que os Aham. últimos gourmet que a gente fez, a gente contratou. Mas também era um caso à parte. Então, a gente precisa ter esse pilar. São seguranças, camadas de segurança para o cliente. A gente nunca indica o cliente pagar 100%, pagar 50%. Ou seja, você vai na esquina ali, você começa a conversar sobre a obra, é o que mais você ouve. Ah, o fulano de tal pegou dinheiro, foi embora e não Cara, voltou. isso aí acontece muito, né, É, Robert? entendeu? Acontece muito, infelizmente. Então a gente tem que criar camadas de segurança, tanto para mim, como escritório, quanto para o meu cliente. E você, como arquiteto, tem uma orientação pra pessoa que, tipo, a pessoa comprou um apartamento. Tem alguma coisa que ela tem que sempre verificar ali, que sempre dá problema ou não? Olha, Existe uma orientação? Pessoal, eu comprei um apartamento, tem que... Olha isso, veja aham. isso. É, em relação ao apartamento, a parte mais crucial é a vistoria de entrega de chave. Ah, tem uma vistoria? Tem uma vistoria. O cliente ele vai até o apartamento para conhecer o apartamento, para aprovar, vamos dizer, acabamentos e tudo mais, para pegar a chave e assinar. A partir do momento que você assinou, pegou a chave, lógico, o apartamento tem garantia da construtora, mas você fica responsável. Então, se der algum problema ali, mesmo que a construtora tenha a responsabilidade, a dor de cabeça que você tem Nossa, para cara. acionar, então o ideal é que seja no dia dessa vistoria para entrega de chave, você chame um profissional para fazer essa vistoria. Ele vai ver se não tem piso solto, ele vai ver se tem Cara, caída de meu. água. Muitos apartamentos não tem, entendeu? Nossa, Caída coisa de mais ruim, água. né, Robert? Você tem Exatamente. uma coisa tão simples e te Exatamente. traz uma dor de cabeça. Já aconteceu de eu fazer vistoria, por exemplo, que na planta do rapaz tinha 3 pontos de ar-condicionado. Chegou lá, tinha um. E aí?
entendeu? O ponto de ar-condicionado muitas vezes não fica aparente. Tem a caixinha que ela fica tampada na parede. Se você não sabe que tem ali e não vai realmente ver se tá ali, e aí? Depois que você entregou, para você acionar a construtora para voltar, para resolver isso, principalmente se você estiver morando dentro. Nossa, e a Imagina. dor de cabeça, né, É Robert? uma dor de cabeça tremenda. Porque fazer obra morando é... Exatamente. Então, quando é apartamento, contrata uma pessoa, pede para ela fazer um relatório, por mais simples que seja, um relatório fotográfico de como que estava, das imperfeições que ele encontrou, daí você já aciona antes de assinar a pega da chave. É a parte mais importante. Então, sempre fazer essa verificação, a vistoria na sua casa. E às vezes Porque a gente é leiga, né? Como que você vai ver esse negócio do piso aí, meu? Às vezes a pessoa se preocupa, eu vou chamar alguém para fazer uma vistoria, eu vou pagar caro. Você vai pagar ali, sei lá, vou chutar um valor ali, R$ 500 por uma pessoa passar talvez um período ali fazendo uma vistoria, esquadria, tudo mais. Agora imagina se você não paga, quanto tempo você vai ter brigando com a construtora pra ela voltar e fazer. Isso quando ela não volta e faz coisa errada ainda. Igual você falou, né? Às vezes o cara fala, não, mas a culpa é do morador, tipo. Mas exatamente. Às vezes o bagulho já... Não é mais responsabilidade nossa. Ele vai ficar jogando até ele assumir a... Sim, né? com certeza. Foi o caso desse meu cliente e desse apartamento. A construtora, a primeira coisa que jogou foi a responsabilidade pra ele. Então... Galera, já vou fazer a próxima pergunta pro Robert aqui, mas agora chegou nosso cafezinho. Olha. Da Miane Coffee, agradecer a Miane Coffee que mandou esse café maravilhoso pra nós. E a minha esposa tem um medo de aparecer. Qual que é do Robert? Robert. Vai, cada um fica. Meu Deus do céu. Aonde vai parar o regime? Nossa, se a minha nutricionista ver... agora a Natasha não tá aqui. A esposa ali já olhando ali de cantinho. Cara, esse daqui é o meu querido, hein? Será que tem que te... Robert, experimenta aí e vê se é bom, viu? Que a Miane gosta de... Você conhece a Miane Coffee já? Pessoalmente, lá no local, não. Preciso muito ir. Pessoalmente, lá no local deles, não. Preciso realmente ir lá. Vai lá, que Mas que puxe minha orelha. Sensacional, viu? Imagina. É isso aí, galera. O Robert é um arquiteto, tem a sua parceira Natasha ali. Pra você ver como que dúvidas simples, né? Faz uma... cara, conversa que faz quase mais de uma hora que a gente já tá conversando aqui. E essas dúvidas, às vezes nem é do pessoal, é do Oliveira já. O Oliveira, vou perguntando aqui, turma. O que nós puder perguntar. Fica daqui, amor. Quem? Ixi. Dá mordida aqui, depois né, acaba depois. Meu Deus do céu. Ai, meu regime. Olha a apresentação disso. Me afoguei. É ao vivo, galera. Tem o garfo aqui, ó. Caraca, meu. Acontece com a Oliveira. E aí, bom? Um minutinho, deixa eu terminar aqui. Teve um convidado que eu perguntava pra ele. Tipo, sabe, ele nem conseguia falar, mas ele tava mandando ver. Maravilhoso. Galera, quem não conhece a Miane Coffee, tem o Instagram dela aqui, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Só acessar e vai lá conhecer eles lá, que são de cafeteria sensacional. Pobre, continua a nossa pausa do café aqui, galera. Tem alguma... Isso é uma dúvida que eu tenho. Tem alguma matéria-prima que hoje... Porque se voltar alguns anos atrás, né? A barra de ferro tava tantos reais. Aí veio a pandemia, tantas coisas. E o negócio, pum, explodiu. O cara que fazia uma construção com 500 mil reais, ele vai gastar 1,5 barão, eu acho, mais ou menos. Tem alguma matéria-prima que tem falta, assim, na obra? Tipo assim, falta madeira, Oliveira. Tem alguma coisa nesse quesito? Não, em falta, eu digo que não. A gente tem um bom leque aí de material.
tanto os alternativos, né, os mais sustentáveis. A questão é assim, a matéria-prima básica tá um absurdo de caro. Teve muito aumento, né? O vidro teve, o cimento, o próprio ferro. Então, tudo que envolve isso, tanto na parte bruta quanto na parte decorativa, por exemplo, né? Uma luminária toda, né, envolta em vidro, ficou bem mais caro. Tudo bem mais caro. Essa, Então, assim, esse custo aí, tipo, acho que não era esperado, né? não, a gente. Eu lembro que uma vez a construção parou. Acho que foi quando eu vim morar em Sorocaba, acho que em 2015. Eu lembro que tava aquecido, sabe, o mercado de construção. Daí do nada, pá, veio aquela crise econômica. E aí parou tudo, Robert. E aí começou uma devagarzinho. Depois veio a pandemia. Aí, falar pra você, subiu o preço de tudo, mão de obra subiu. Infelizmente, depois que sobe, nunca mais volta. Nunca mais Acho volta. que não mesmo, né? Não, pode prestar Não, atenção. o cara não vai querer gastar. Ganhava R$ 1.000, tipo assim, ele não vai querer ganhar 500 de novo, né? Então, e daí sobe mão de obra, sobe material, sobe mão de obra e coitado do cliente. Coitado do cliente. No Já final das aconteceu contas. de você for fazer uma reunião, o cliente falar, não, tenho 500 mil, eu quero fazer minha casa. E aí você fala, cara, mas isso daí não vai dar, não. Você, tipo, você tem essa de passar a realidade pra ele, né, Robert? Acho que... Nós tivemos um caso em que a gente iniciou uma conversa, o cliente não ficou tão à vontade em apresentar o valor e pediu um orçamento antecipado de quanto poderia sair o custo da obra. Quando a gente apresentou, ele se assustou. Daí sim ele falou: Olha, eu não tenho tudo isso, eu tenho esse valor. Daí a gente teve que readequar o projeto dentro da realidade dele. Isso já aconteceu. Nossa, imagina como que é o cara, né? O cara chegar lá e falar, não, É como eu falei, o papel aceita tudo, né? Então, a partir do momento que você não me dá um limite do que você pode, lógico que eu não vou fazer uma casa voando, né? Mas pode acontecer sim da primeira proposta ali exceder a expectativa do que ele foi essas do capital. casas de világio, assim, que é um padrão, acho que lotes de 250 metros, acho Por que aí, por essa aí. média, né? Aham. Quanto tempo leva uma casa, mais ou menos, pra construir, do zero? Eu lembro que tinha umas casas lá que, onde eu trabalhava que demorava 1 ano, 8 meses. Mas Depende. dificilmente os caras conseguiam fazer no prazo. Essa de világio, se a gente for falar uma construção do zero, pode chutar em 1 ano, entendeu? Apesar dela ser pequenininha. É que, lógico, essas casas de világio são feitas por construtoras, então ela tem muita mão de obra, então acelera muito o prazo. Aham. Mas se eu estiver falando de uma reforma, a gente estipula, não, perdão, estipula uns 4 meses, mas é bem difícil. Uma das que a gente fez, a gente estipulou 3 meses, se eu não me engano, foi para 7, 8 meses. Ô, Porque atrasou vidro, teve atrasos assim, né? Então acabou estourando. Essas construções de agora, a gente vê bastante nos condomínios aqui em Sorocaba, que é aquele telhadinho que não aparece. Uhum, telhado. Tem uma questão, ou é questão da evolução da arquitetura, ou é uma questão de economizar na construção, Tem os dois, né? né? O primeiro é o partido arquitetônico. Realmente ficou em alta essas casas com telhado embutido, tá? Tem a questão financeira também, que um telhado embutido é muito mais barato. Hoje em dia, você Hum, usa menos estrutura, você usa telhados mais leves, entendeu? Às vezes não tem nem telhado, às vezes é laje impermeabilizada ou laje tem com bastante, né, argila dessas lajes, né? expandida, entendeu? Só que também já tá saturado. Se você entra nos condomínios, você não vê personalidade. Você vê o quê? Cara, Uma casa que é um caixote, que vai ter uma pedra na frente e que vai ter madeira. Se não é pé, se não é a madeira, é um ferro, entendeu? Assim, uma estrutura metálica. Não imprime personalidade, entendeu? Então, assim, se o cliente quer, lógico, a gente vai se adequar ao que o gosto do cliente. aham. Se ele der um pouco mais de brecha pra gente, vamos colocar um telhadinho, entendeu? Vamos dar uma personalidade pra casa, vamos fazer alguma coisa diferente, entendeu? Não que essas casas sejam feias, não, são É. muito bonitas, mas é diferente você entrar numa rua, você vê uma casa com um telhado ou com algum detalhe e você vê aquela monte de caixas, entendeu? A maioria dos condomínios que você entra, igual você falou, é um padrão
né, de construção, vigas retas, sabe? Tipo, não tem nada... É o período arquitetônico ali, entendeu? Não tem como estipular o tempo que isso aí vai levar. Então, quem sabe daqui a um tempo volte os telhados, entendeu? Já tá tendo um ou outro caso, entendeu? É a mesma coisa o sistema construtivo. Então, no Brasil é muito difundido a alvenaria, entendeu? Mas a gente já tem o drywall, a gente tem o ICF, a gente tem vários outros sistemas construtivos. Então, assim, no Brasil está começando a entrar isso também, e o que agiliza a obra, permite uma possibilidade de um desenho diferente. Esse dia eu entrei no Alphaville, aqui em Sorocaba, e você vê bastante construção de madeirite, né? Aqueles madeirite, não sei se é madeirite que fala, Albert, que é os vigalhões de madeira, assim, um pertinho do outro, daí os caras vêm com uma chapa e vai tampando as paredes, assim. Tem o de madeira, que é o wood frame, se eu não me engano, e tem o steel frame, que é a estrutura metálica mesmo, né? Isso, e bastante estrutura metálica. Estrutura metálica e chapa cimentícia. Tem muito isso. Velho. É uma construção seca que a gente fala. Ela é bem mais ágil, né? Polui menos, porque você tem menos resíduos, só que ao mesmo tempo, por conta do material, ela é um pouquinho mais caro, né? Porque é metal. Então, o metal, ele deu uma subidinha aí no valor. Mas em questão à agilidade, ela pode chegar quase, sei lá, uns 60%, 70% mais rápido, entendeu? Porque não tem, né, aquele processo de faz massa, chapa massa, o negócio vem... Exatamente. E hoje, a Sul tá tentando se especializar no sistema construtivo do ICF, que é blocos de isopor. Caraca, velho, já ouvi falar disso. São blocos que eles fazem uns encaixes de isopor e você faz o preenchimento com grout, concreto, né? Então também a agilidade é diferente, a acústica, a conforto térmico é diferente. Imagina como então a gente está começando a querer direcionar o escritório para isso. Não que a gente vá abandonar as outras técnicas, né? Porque o gostoso é construir, independente do sistema, lógico. Então... Mas é um sistema novo que está entrando e que a gente já está gostando bastante. Então, a construção civil, ela tem várias formas, né? De, tipo, desfazer uma casa. Com certeza. De vários tipos, vários valores, no caso. Mas essa de, igual você falou, da Sol estiver acompanhando, é uma evolução do mercado, né, Robert? Sim, com certeza. Por exemplo, essas arquiteturas agora, o que vende são essas arquiteturas retas aí, igual eu e minha esposa conversamos com um corretor, ele falou, cara, o que vende é isso aqui. Aí, às vezes, você chega numa casa diferente, é diferente pro cara certo, o cara vai comprar a casa, né? Sim. Mas se você parar desse ponto de vista, vocês já vai atender o que o cliente... que o cliente vai optar, querendo ali, né? No caso. Exatamente. Lógico, a gente tenta também imprimir a nossa personalidade no projeto. Não é 100% do cliente. Tem que ter a minha inspiração, a nossa inspiração ali, a nossa personalidade de fato, entendeu? Então, no nosso caso, a gente tenta fugir um pouco das linhas muito retas. Se tiver, a gente vai fazer alguma outra coisa que dê uma destacada, entendeu? Sempre tem que inovar um pouco para não ser mais um peixe no meio de um lago, entendeu? O mesmo peixe no meio do lago. Então. Aqui em Sorocaba, você conhece bastante. Tem vários condomínios que tem, né? Tipo aquela pegada europeia, né? Tipo, você entra em condomínios aí que tem as casas redondas, tem os pilar redondo, tem bastante telhado, né? Aquele telhado bem assim. Sim. Acho que é legal o cara que, tipo, vai fazer uma reforma, ele... vai reformar uma casa que já tem seu padrão, né? Sua identidade ali. Identidade arquitetônica. Nossa, cara, isso é legal. A questão da reforma sempre tem. A gente tem uma dificuldade, né? Porque os materiais vão se renovando. Então, por exemplo, numa construção neoclássica ou, né? Que tem todas aquelas molduras. Antigamente aquilo era feito em concreto. Hoje são placas de isopor, entendeu? Que tem todo aquele desenho. Caraca, você só vem com a pintura depois. Então você monta a casa, o caixote da casa e vai colocando essas placas para fazer essas molduras. Só que daí com o tempo
né? A tecnologia vai aumentando. Então, se você pega uma reforma, talvez você já não tenha o mesmo material. Então, Eu você tem um imagino, pouquinho mais de cara. trabalho para adequar com um material diferente. Porque acho que até mão de obra, né? Existe mão de obra que o cara fazia lá atrás e... É diferente, você tem que ter uma mão de obra mais especializada. Cara, Complicado. aqueles prédios ali do centro de Sorocaba, ali, do café ali, sabe? Uhum. Robert, você via aqueles detalhes na construção? Meu Deus, cara, como os caras faziam aquilo? Exatamente, exatamente. Na faculdade a gente tem história da arquitetura. Você fica de boca aberta com o que você Nossa, vê. mano. Como que o pessoal realmente fazia naquela época. Hoje já é difícil de fazer com tanta tecnologia. Cara, isso que eu fico... Antigamente era tudo esculpido. Imagina o trabalho que não era, a dificuldade que não era. Cara, você é louco. É, Mas imprime personalidade. isso, velho. É um prédio no meio de 1 milhão, é um prédio totalmente diferente. Diferente. Exatamente. A gente foi esse tempo atrás num concerto, né, de música. Cara, você entra no prédio, você vê as vigas, os pilares, Aham. Robert. Parece que Todo é um mapa detalhado, né? desenhado, cara. Muito lindo. É Uhum. até difícil, acho que, fazer isso hoje em dia, né? Tipo assim, não sai muito, sei lá. É assim, não que não saia muito. É que o cliente tem que ter essa personalidade, porque Ah, é uma arquitetura muito detalhada, entendeu? Visualmente é muito detalhada. Então você tem que é. compreender e querer que você vai colocar aquilo ali, talvez para 10, 15 anos que você vai estar morando ali. Então, é um nicho de público muito específico. Uma pergunta que eu queria fazer: quando o cliente chega, você tem aquela primeira impressão, você já consegue identificar a casa dele? Tipo assim, cara, esse cara é da contemporânea agora. Tipo, ah não, esse aí tem cara de europeu, esse cara. É, a Pela personalidade dele transmite. personalidade. Depende. Tem casos que a gente até acerta assim, sem ter uma primeira conversa, mas é bem difícil, porque é muito complicado você ter essa primeira Acho que leitura era. sem ter um feedback, uma conversa ali, né? Depois que o cliente já tá ali uns 30 minutinhos conversando, daí você já consegue ter uma noção melhor. Ele já consegue ter uma noção da onde também você vai Viu? direcionar. Aqui entre nós aqui, não deixa ninguém ver. É, quem que bate o martelo, a mulher ou o marido lá na hora de aprovar o projeto? 90% é a mulher. É. 90%. Elas têm esse, né, esse poder de, tipo, de enxergar a casa pronta, meu. A Sim. Vivi, às vezes ela enxerga o negócio e eu falo, tá louca. Sim, a gente tem muito esses, o caso da a gente fazer um projeto, por exemplo, uma proposta de orçamento, isso, aquilo, outro. No nosso caso, a gente monta grupos com o cliente, né? A gente manda, daí o cliente quer uma, daí ele fala, não, peraí, deixa a esposa decidir primeiro. Muito nisso. Caraca, velho. Então, assim, na parte obra bruta, é difícil você ver a mulher se envolvendo. Aham. Não que não tenha, tá? Mas é mais difícil. Mas entrou para a parte de acabamento, o único, tipo, a única coisa que o homem fala é sim, senhora. Só. Só. Não fala mais nada. Então Ai, é ai. bem assim. É isso aí, galera. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Queria agradecer vocês por ter vindo. É isso. Cara, por trazer esse conhecimento aqui sensacional pra gente, porque tanta dúvida que a gente tem, cara, e ter um cara, um arquiteto aqui pra esclarecer isso pra gente. E uma última pergunta pra você, tá? Né? O que que é a jardinagem pra vocês lá no seu mundo de construção, da arquitetura? O que que os jardineiros representam pra você? O que que um jardineiro representa para Na mim? sua obra lá, no final lá, o que que ele Beleza e bem-estar. é? Aham. Um bom jardim, ele embeleza a casa. Um bom jardim transmite uma paz para o cliente, entendeu? Então, assim, é como eu falei, ele é a cereja do bolo. Sem o paisagismo, sem a jardinagem, uma casa não tem vida. Essa é a verdade. Viu, galerada? Aí, ó. Isso de quem entende do assunto, hein? Robert, antes de encerrar, você deixa o contato da Sol aqui. Pra você, pra quem quiser entrar em contato, né? Assistir o vídeo aqui, contratar vocês e o céu é o limite. Primeiramente, Deus abençoe pelo Amém. convite. A gente tá muito contente de estar aqui. Apesar da sócia estar ali escondida, né? A gente ficou bem, vamos dizer assim, bem nervosos, né? Para tentar transmitir algo legal para vocês. Espero que tenha sido um bom Foi bate-papo, top. tá? Os nossos contatos são
o Instagram, né? O Uhum. @soustudio.arc, tá bom? Nosso contato de e-mail é soustudio@gmail.com, tá bom? E tem o nosso telefone também, 15 9610 5251. Procura a gente no Instagram, tem bastante coisa legal lá, a gente tá atualizando cada vez mais. Legal. Tivemos bastante trabalho o ano passado que a gente não conseguiu ainda publicar, mas se Deus quiser, esse ano a gente já atualiza lá. Sim. Não. É que eu não lembro o outro, deixa esse. Ó, antes de eu te dar essa Ai, lembrancinha, gente. é simples, mas é de coração. Agradecer você, a Natasha, sua esposa, que vieram aqui. Falar um pouco sobre arquitetura, sobre design de interiores. Na próxima na entrevista, a Natasha, ela não vai correr, né? Ai, Deus abençoe, gente. Olha que linda. Galera, o Robert vai corrigir o número que ele esqueceu Não, um ó, aqui, ele vai falar outro. eu vou ter que falar o outro número aqui, Até você porque achar o número aí, Robert, eu vou senão minha sócia vai me matar agradecer os depois. patrocinadores aqui. Agradecer a nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto, nossos parceiros, né, que estão aí junto com a gente. Já estamos no 9º episódio, né, amor? Se eu não me engano. Agradecer a Graciano Jardinagem, a CRS Jardinagem, o Pedroso Jardinagem, a Miane Coffee, que mandou esse café maravilhoso Maravilhoso. aqui. Ó, top, aprovado. O Rancho Brasilino, a Atrium Studio, que é esse estúdio nosso maravilhoso, e a Gil Arts Bordados, tá bom? Galera, um abraço a todos e é isso aí. Fala o número do telefone. Agora deixa eu corrigir o número. Então, o nosso telefone é o 15 99858 3146, gente. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer a gente tomar um café, a gente conversar sobre os seus sonhos e fazer ele se realizar. É isso aí. Galera, até o próximo episódio. Tchau, fica com Deus aí.